Safra, do Instituto Santos Dumont, e docente do curso de mestrado em neuroengenharia desse instituto. Possui pós-doutorado e doutorado em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Possui graduação em Fisioterapia também pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas presentes e online. Eu vou apresentar vários projetos que nós temos no Instituto. Eu espero que os campuseiros tenham interesse. Nós podemos colaborar à distância. Então, os projetos em desenvolvimento, eles podem ser executados. Todos os projetos que nós temos, nós podemos fazer colaborações à distância, envolvendo a área de neurociências e neuroengenharia. Vou mostrar para vocês algumas dos projetos que nós temos e vamos tentar atrair mais colaboradores no Brasil. Então, onde nós estamos? Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Mais especificamente, para quem conhece Rio Grande do Norte, ao lado de Natal. Para quem já foi a Natal, essa é nosso cartão postal, a Praia de Ponta Negra. Mas se você for até lá, a Praia de Ponta Negra, está convidado a visitar o Instituto, que fica em Macaíba. Em Macaíba nós temos duas unidades. Uma que é o Centro de Saúde, Centro de Educação e Pesquisa em Saúde. Nós fazemos atendimentos pelo SUS na área de reabilitação física, auditiva, intelectual e visual. E aí vocês vão entender o porquê das pesquisas que nós fazemos para aplicar também no Sistema Único de Saúde. A ideia é criar tecnologias, melhorar serviços para que essas pesquisas, esses conhecimentos cheguem na realidade em quem precisa, que é quem está ali sendo atendido no SUS. E o prédio de baixo é o Instituto Internacional de Neurociências Edmond Elie Safra. Lá nós temos as pesquisas em neurociência, neuroengenharia, que vai da bancada do modelo animal, com ratos, camundongos, saguis, até chegar em ser humano. A ideia é que nesse prédio aqui, lá no Nordeste do Brasil, tenha pesquisas de ponta que saia da bancada até a aplicação, chegando na reabilitação na saúde. E agora, mais recentemente, está terminando, vai ser inaugurado agora um parque tecnológico que está ao lado desse prédio de neurociência. O parque tecnológico, em homenagem a Augusto Severo. Augusto Severo nasceu em Macaíba, então nada mais lógico do que o parque tecnológico chamado PAX. Augusto Severo, em 1902, ele demonstrou para o mundo, lá na França, ele saiu de Macaíba, foi lá na França demonstrar que era possível você ter um dirigível, só que em 1902 ele demonstrou que era possível você utilizar o dirigível, só que teve um acidente, explodiu e ele acabou falecendo. Mas é um brasileiro que saiu de Macaíba, demonstrou que esse sonho, teoricamente impossível, era possível. E a ideia do Instituto estar lá em Macaíba é justamente essa, que a ciência, a pesquisa, a educação, ela pode mudar tudo que está ao redor, não apenas no Rio Grande do Norte, no Nordeste, mas no país inteiro e no mundo. Então, vamos lá. Brevemente aqui o nosso prédio, para quem quiser conhecer um pouco mais de como é que nós chegamos até Macaíba, tem esse livro que foi escrito por Miguel Nicoleles, Made in Macaíba, conta a história até uns anos atrás, de como nós chegamos até lá e a importância de descentralizar a pesquisa, o ensino, a educação no país. Quanto mais institutos nós tivermos em vários lugares, quanto mais atividades desse tipo, projeto, melhor para o país. Tem essa história no livro. E aqui um pouco do nosso laboratório. Então nós fazemos microeletrodos, construímos matrizes de microeletrodos. Só para vocês terem ideia, um microeletrodo ele tem a espessura do seu fio de cabelo, 50 micrômetros. Nós construímos essas matrizes de microeletrodos e fazemos implantes. Aí tem o centro cirúrgico. Nós fazemos os implantes no centro cirúrgico e depois nós fazemos os estudos com esses modelos animais, a parte comportamental.
Desse estudo, nós retiramos o tecido, fazemos a análise tanto do cérebro como da medula. Depois, qual que é a ideia desse tipo de pesquisa? Embasar aplicações em humanos para melhorar a reabilitação. Aí, como eu falei, lá no centro de saúde, nós temos a reabilitação física, auditiva, intelectual, visual. Então, que a pesquisa saia da bancada, saia do laboratório e realmente chegue na aplicação em seres humanos. Tá? Então, aqui alguns exemplos, utilizando realidade virtual, marcha robótica, vários tipos de sensores. E a ideia aí para os campuseiros interessados em tecnologia é justamente como é que vocês podem ajudar a gente. Então, nós sabemos registrar qualquer parte do corpo, cérebro, medula, qualquer parte. E agora, o processamento de dados, desenvolvimento de novos algoritmos, nós realmente precisamos de mais pessoas trabalhando com isso. E o mais importante, que vocês vão ver ao longo da apresentação, você não precisa estar no mestrado, você não precisa estar numa graduação. Eu tenho alunos do ensino médio ajudando nesse tipo de desenvolvimento. Então, acabou essa história que tem que fazer um doutorado para depois começar a ajudar em pesquisa. Se tiver aluno do ensino médio aí, programando em Python, por exemplo, entre em contato com a gente, que nós temos vários projetos que vocês podem colaborar. Aí, realidade virtual, aplicação em reabilitação e aplicação também para melhora no desempenho esportivo e paradesportivo. Temos vários exemplos lá no Instituto. Então, aqui é um exemplo simples da dificuldade ou do desafio que é vocês ouvirem o que eu estou falando agora e ao mesmo tempo estão cercados de informação visual e auditiva chegando. Então, um exemplo muito simples. Quando uma informação visual chega no seu olho, ela é processada até ela chegar no seu córtex visual e você apertar um botão, leva cerca de 250 milissegundos. Isso é chamado de tempo de reação simples, certo? Muito simples. Só que quando vocês estão num ambiente desse, a sua atenção ela começa a ficar um pouco mais difusa e aí é praticamente impossível você prestar atenção 100% aqui, já que tem todas as outras informações chegando ao mesmo tempo, certo? Então, se fizer um tempo de reação aqui com vocês, vocês vão ver que o tempo de reação vai ser bem maior. E isso tem aplicação no seu dia a dia. Exemplo, quando você está no seu carro dirigindo e tenta olhar o celular. Sua atenção ela é dividida e o seu tempo de reação, que poderia ser muito rápido, ele passa a ser o dobro. E aí é um tempo que é significativo para você tomar uma decisão e apertar, por exemplo, pisar no freio, certo? Então, um exemplo simples de como todo esse fluxo de informação no seu cérebro, ele é afetado por várias situações, exemplo como essa. Então, vocês provavelmente, ao longo do dia, devem ficar muito mais cansados, já que para prestar atenção num ambiente com mais ruído, com mais informações, você tem que gastar mais energia para prestar atenção, certo? Basicamente é isso daqui, todas essas informações visuais, auditivas, vestibulares, tudo chegando ao mesmo tempo, você tem que processar isso. Fora isso, tem o seu sistema límbico, o sistema que controla as suas emoções. Então depende aí, um dia você acorda de um jeito, outro dia você acorda de outro, dependendo de como você interage com as pessoas, sua emoção muda, e essa sua emoção, esse sistema límbico influencia nas suas tomadas de decisão. Exemplo muito simples, se você tiver alguma situação que é inconveniente, a próxima reunião que você vai ter, provavelmente você vai tomar decisões que você não gostaria. Então, isso é um exemplo simples de como seu sistema límbico influencia o seu dia a dia, certo? E para nós é muito importante entender isso para fazer com que essa informação chegue na medula em forma de comando motor. Só uma dúvida, é até as 8h55, não é?
É ou não? Tá. Então, esse fluxo todo é importante para nós entendermos como o cérebro funciona, como a medula funciona, não só para você entender como uma pessoa toma uma decisão no dia a dia do trabalho, mas também para recuperar funções, que esse é o nosso foco lá no Instituto. Utilizando tecnologia. Então, o que vocês estão vendo aí, vários lugares têm óculos de realidade virtual, todo mundo falando de metaverso. Então, realidade virtual já tem sido utilizado, como esse exemplo aqui, para fazer reabilitação. Você tentar estimular o cérebro de uma forma diferente. Porque ele é um exemplo simples, você cria situações no ambiente virtual para uma pessoa que teve um acidente vascular, um derrame, para ele tentar recuperar. Esse daqui é um outro exemplo, no qual, mesmo uma pessoa sem uma parte do braço, com uma amputação, você pode colocar sensores para registrar a musculatura que sobrou, e esses sensores você controla um braço virtual. Então, na tela, ela enxerga um braço virtual que não existe no braço real, certo? Esse daqui é um experimento que veio de uma outra informação anterior, de um indiano, que ele fez de uma forma muito mais simples. Uma mesma situação, uma pessoa que não tem o braço, mas ela sente dor nesse braço, que é a chamada dor fantasma. A pessoa teve amputação, ela sente dor nesse braço aqui, e o cérebro dela tem essa informação que é desse braço, certo? Aí esse neurocientista, Ramachandran, o que ele fez? Ele colocou um espelho aqui na frente, só que a pessoa olhando para o braço real, quando ela olha no espelho, ela vê o reflexo do outro lado, como se fosse esse braço. Para o cérebro dela, é como se ela estivesse enxergando os dois braços. E aí, quando ela mexe o braço real, ela vê o braço virtual se mexendo. Surpreendentemente, a dor fantasma sumiu, certo? Isso foi descrito já há vários anos atrás. E agora, utilizando esse tipo de tecnologia, você também pode facilitar esse tipo de recuperação. Então, nesse caso, para dor fantasma, utilizando esse ambiente virtual, só que agora um pouco mais requintado, porque você utiliza sensores na musculatura. Então, para o cérebro da pessoa, é como se ela realmente estivesse mexendo o braço por meio desses músculos que restaram no coto, chamado coto. Então, quando ela utiliza essa musculatura, esse braço virtual se mexe. Então, isso dá mais realidade para o cérebro. Isso também faz com que a dor fantasma diminua ou simplesmente desapareça. Esse é um princípio para você criar o que a gente faz lá, interfaces homem-máquina. Eu posso usar um sinal do músculo, posso usar um sinal do cérebro ou usar qualquer outra parte do corpo. Já mais recente, já tem vários outros estudos mostrando que com realidade virtual você pode também diminuir algumas, por exemplo, quem tem medo de aranha, quem tem medo de altura, quem tem, por exemplo, mais dificuldade para chegar na frente do público, fazer uma apresentação. Então você pode expor de uma forma segura uma pessoa com realidade virtual, certo? Então aqui usando óculos, não vocês estão vendo, eu estou falando de situações usando óculos. Aqui uma outra situação para você treinar, por exemplo, a sua localização espacial. Com o envelhecimento, você tende a diminuir essa capacidade. Então, formas de você treinar para você evitar, ou pelo menos manter a sua capacidade de localização espacial, a sua memória, tudo isso é importante para o seu desenvolvimento, ou seja, para o nosso envelhecimento. Então, são formas, utilizando tecnologia para você fazer isso. Aqui é um outro exemplo, com realidade virtual, só que já monitorando sensores ao longo do corpo. Então, aqui é que começa a ficar mais real o que é virtual. A partir desses sensores que você tem no corpo, quanto mais esses sensores controlarem o ambiente virtual, mais o seu cérebro vai acreditar que aquilo é real. E essa é a parte interessante que daqui a pouco vai aparecer. Aqui é outra forma que você pode utilizar a realidade virtual para fazer treinamento. Então, treinamento em vários lugares que não tem determinados recursos, você pode levar um treinamento para outras regiões, na realidade para qualquer parte do país, contanto que tenha pelo menos acesso a um computador.
Então eu mostrei ali realidade virtual com óculos. Então agora eu vou voltar para aquela parte que eu falei que nós fazemos microeletrodos. Então aqui é um exemplo. Então um exemplo no rato, um microeletrodo implantado. Como que nós fazemos? Esse aqui é o exemplo de uma matriz de microeletrodos, aqueles fios de 50 micrômetros, fios de cabelo, uma matriz que nós implantamos, certo? Agora vocês vão escutar, o som tá ligado aí? Vão escutar os neurônios disparando. Se tiver, sai o áudio. Aqui, vocês estão vendo, o rato tem esse implante. E nessa tela aqui, cada vez que aparece um formato de onda, é um neurônio disparando. Então, temos 4×8 nessa janela, registrando 32 eletrodos, e naquela janela de lá, representando um eletrodo com vários neurônios, certo? Se sair o áudio, tudo bem. Se não sair, não tem problema não. Tava saindo lá. Então, aqui nós registramos neurônios disparando, nessa situação aqui. Tá? Tudo bem até aí, né? Então, registramos neurônios. Vocês estão vendo como nós fazemos isso. E aí, o que você pode fazer? Com o rato implantado, esses microeletrodos captam a atividade do seu cérebro. E aqui o Nicoleles já demonstrou, né, que era possível você captar o sinal do cérebro do rato, de uma área que controla o movimento, o córtex motor, e essa informação, se você decodifica, extrai o padrão, aquela característica para controlar um braço robótico. E o rato aprende a fazer isso. Então ele usa o padrão cerebral para que esse braço robótico traga água para ele como recompensa. Aí ele aprende que, se ele fizer isso, ele não precisa mais mexer a própria pata para acionar a alavanca. Então ele aprende a usar essa interface. Então aí, em 1999, foi uma demonstração de uma interface cérebro-máquina com rato. Certo? Aí agora vamos ver se a realidade virtual aí que vocês estão vendo por aqui vai fazer sentido agora. Agora preste atenção aqui. Esse rato também tem implante. Ele tem que fazer a discriminação tátil da largura dessas portas. Ele faz a discriminação tátil lá, volta para cá e ele tem que responder ou colocando o nariz dele à esquerda ou à direita. Aí vocês vão ver ele fazendo isso. Ele faz a discriminação tátil, volta. A largura da porta estava mais estreita, ele volta e respondeu colocando o nariz dele à esquerda. E aí ele recebe a recompensa porque ele acertou. Aí ele espera a porta abrir, volta, ela está mais larga, ele já discriminou, colocou o nariz à direita. Ganhou a recompensa. Se ele não fizer certo, ele não ganha a recompensa. Nós estamos registrando, nesse caso, uma área do cérebro dele que é relacionada à discriminação tátil. Naquele outro caso, é a área relacionada ao movimento, ao motor, certo? Aqui é tátil. E aí, o que nós fizemos? Com o sinal cerebral do rato, lá no Rio Grande do Norte, decodificamos essa informação, mandamos pela internet para um rato que estava lá nos Estados Unidos, com implante no mesmo lugar do cérebro. Só que o rato nos Estados Unidos não tinha o toque na vibriça dele, não tinha informação tátil física, mas ele recebia a estimulação direta no cérebro dele. E aí o que vocês acham que aconteceu? Esse rato com a estimulação na vibriça, fisicamente, tátil, nós detectamos o padrão no cérebro dele, mandamos para cá. E o rato que não recebia estimulação física, tátil, ele recebia a estimulação direta no cérebro dele. E aí ele sentia, teoricamente, o que o rato daqui estava sentindo. E como é que a gente sabe disso? Esse rato tinha que responder igual a esse. Senão ele nenhum ganhava recompensa. Então aqui nós conseguimos demonstrar que era possível criar uma interface cérebro-cérebro. Claro que aqui é uma situação muito simples, tá? Não é para passar um WhatsApp para o outro via conexão cerebral. Aqui é uma situação bastante simples de discriminação tátil. Mas é possível, tecnicamente, você registrar uma região do cérebro ou do tecido neural e enviar para uma outra região do tecido neural. Isso feito aqui no Brasil, do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos, né? Parece doideira.
Aqui nós estamos falando de uma realidade virtual para esse rato aqui, que para ele, isso não é realidade virtual. Isso daí para ele é real, porque está chegando direto no cérebro dele. Então imagina se você tivesse eletrodos no seu cérebro e a gente pudesse estimular. Nós poderíamos fazer você escutar coisas, ou ver coisas, sentir coisas. Só que para você, como essa informação está direta no seu cérebro, aquilo para você é real. Se alguém falar, não, não está acontecendo nada, você não vai acreditar, que está dentro do seu cérebro a estimulação. Então você vai precisar de óculos de realidade virtual no Campus Party daqui 10 anos? Provavelmente não. Ninguém precisaria estar aqui. Com implantes, nós podemos recriar qualquer situação, você pode sentir qualquer situação de qualquer lugar. Dá para imaginar aonde esse tipo de neuromodulação pode chegar? Obviamente, nós estamos pensando aqui em situações de recuperação funcional, ou seja, teve um acidente vascular, uma lesão medular, alguma patologia, você desenvolver tecnologias para recuperar funções, certo? Dessa forma. Então aqui é a realidade virtual, que não é, para quem recebe a informação, não é virtual, é real. É tão real que eu acho que vocês estão pensando, mas como é que isso pode acontecer, não é? Então aqui a informação está dentro do seu cérebro. Agora imagina você com vários implantes ou com vários, não precisa necessariamente estar implantado, você tem tecnologias agora sendo desenvolvidas para estimular o cérebro sem ser invasivo, ou seja, sem ser implantado. E agora com esse monte de sensores que todos os dias muitas pessoas estão usando, e aí de novo, se alguém tiver interesse em desenvolver sensores vestíveis, atuadores vestíveis, para melhorar a recuperação motora, auditiva, intelectual, cognitiva, é a área que nós estamos trabalhando, esse tipo de desenvolvimento para você recuperar funções ou melhorar, por exemplo, educação, como é que as crianças na escola poderiam melhorar o aprendizado com esse tipo de tecnologia. Então, o interessante aqui, para os campuseiros, que a quantidade de informação que a gente registra com esses sensores, e pensando agora em muitas pessoas, você precisa de muitas pessoas agora para fazer processamento. Então você fala, podemos usar machine learning, deep learning para resolver isso. Só isso não basta, né? Nós precisamos de cérebros humanos ainda para resolver esse problema. Não adianta se alguém falar, não, deep learning resolve, machine learning funciona, resolve. Não resolve para esse tipo de dado, pelo menos por enquanto, e eu ainda vou apostar que ainda não vai aparecer algoritmo que resolva isso. Vai precisar de cérebro humano, porque o cérebro humano é superior a esse tipo de interpretação de dados, pelo menos por enquanto. Eu gostaria de estar errado, mas por enquanto a gente precisa muito de cérebros humanos. Aqui devolvendo, esse não é um trabalho nosso, mas é um trabalho recente. Aqui é para você receber a estimulação na ponta dos dedos, por exemplo, para o Braille. Isso aqui é importante. Na ponta dos dedos você tem, assim como nos ratos, uma capacidade de discriminação tátil muito grande. Para os ratos é a vibriça. Então ali na ponta dos dedos você consegue criar agora vestes com estimuladores para você simplesmente estimular a ponta do dedo. Então uma pessoa poderia receber essa informação de forma vestível em qualquer lugar. Ao invés de ter que estar passando os dedos em alguns lugares, ele recebe direto essa informação, assim como a gente está escutando agora, por exemplo, certo? Poderia receber isso em tempo real. Então essa daqui é uma possibilidade de microestimulação. Aí com vestes com esses atuadores que podem ser tanto de forma mecânica como fazendo estimulação elétrica. Para que serve tudo isso? Como eu falei, no nosso caso é para recuperação funcional. Aqui é um exemplo, esse trabalho foi publicado em 2016, pessoas com lesão medular. Então, pessoas com lesão medular não sentem, não mexem abaixo do nível da lesão, certo? Então, nós fizemos esse projeto com vários pacientes, projeto liderado, de novo, Miguel Nicoleles, trazendo uma nova informação nessa área da neurociência. E aqui, pessoas com lesão medular usando cadeira de roda. Então, há 5, 15 anos.
Então começa o projeto com realidade virtual na posição sentada, até por segurança. Todos os projetos, de início, a primeira coisa que se pensa é a segurança das pessoas. Tá? Então ali, com a realidade virtual, nós captamos a atividade cerebral de forma não invasiva, nesse caso com eletroencefalografia, decodifica e transforma isso num comando para o avatar. E aqui sim, usando óculos ainda, a pessoa enxerga como se fosse a própria perna, tem que estar na mesma posição da perna dela, o avatar. Quando ela pensa, essa informação move a perna. E o interessante aí é que quem usar o óculos de realidade virtual vai ter a sensação que é a própria perna que está mexendo. Essa que é a parte interessante. Então, quando você conecta o cérebro ao avatar, o avatar se mexe com o seu comando, então você tem uma sensação que é você mesmo. Não é um avatar. Isso aí é parecido quando você está de carro, sentado, parado, no semáforo, e tem um ônibus do seu lado. Quando o ônibus começa a se mexer, você tem a sensação que o seu carro está indo para trás. Ali é a informação visual que está se sobrepondo, inclusive, aos outros estímulos. Então, agora imagina quando você liga o cérebro ou liga o músculo a esse tipo de controle do ambiente virtual. Você acentua ainda mais essa capacidade. E aí nós fizemos depois com marcha robótica, com exoesqueleto, e tivemos várias modificações com os pacientes. As mais interessantes foram, a pessoa começa a controlar a musculatura abaixo do nível da lesão e a sensação também começa a chegar no cérebro dela abaixo do nível da lesão, o que não era para acontecer, certo? Então isso daqui a gente aprende na faculdade que não é para acontecer, só que com essa estimulação isso mudou. Então isso mudou inclusive como as pesquisas estão sendo feitas em vários lugares no mundo. Aqui é o exemplo, então ali a gente aguarda o comando, então é só a partir do comando da própria pessoa que o equipamento se mexe. Aí detectamos pela eletroencefalografia, o equipamento se mexe. Então é nesse caso que quando o próprio sistema nervoso está ligado ao equipamento ou ao avatar, a pessoa tem a sensação que é ela controlando, que é o que a gente chama de incorporar a ferramenta. Um atleta, por exemplo, quando ele está lá no topo profissional, a sensação que ele tem utilizando a raquete ou a bola é como se fosse parte do corpo dele. Então aqui é a mesma coisa, essa tecnologia. Esse é um exemplo bem fácil de dar. Para quem usou o Windows 3.1, se alguém aqui usou, você mexia o mouse demorava para chegar, aquilo ali não parecia que era você que estava controlando. Então hoje você quer que tudo reaja, responda praticamente em tempo real. É a mesma coisa aqui, a tecnologia ela precisa estar incorporada ao sistema nervoso para que a reabilitação faça mais sentido. E aqui, o que não era para ter acontecido, contração muscular abaixo do nível da lesão. Então aqui nós temos resultados que deram uma grande virada aí em várias pesquisas no mundo inteiro, tá? Demonstrando que esse tipo de reabilitação, essa plasticidade neural, ela pode sim causar essas modificações. E é importante não só para controlar a musculatura, mas para ter sensação abaixo do nível da lesão. Isso é bastante importante se você pensar que a pessoa está ali usando cadeira de roda, não sente o intestino ou a bexiga, ela tem que fazer o esvaziamento vesical ou ela tem que usar fralda. Agora imagina você que se você tem uma sensação que você consegue controlar de alguma forma quando é que você precisa fazer o esvaziamento vesical ou mesmo não usar a fralda. Isso aí muda completamente a qualidade de vida. E a partir disso, nós inclusive mudamos várias pesquisas que nós temos no laboratório, que é justamente para fazer o estudo da bexiga neurogênica e o intestino neurogênico. Como é que por meio de neuromodulação, estimulação elétrica, você pode recuperar essas funções do intestino e da bexiga. Então aqui é o exemplo da realidade virtual. Então, como eu falei, não sente e não mexe abaixo do nível da lesão. E agora, olha que interessante, quando você está com óculos de realidade virtual, você está vendo, está enxergando a sua perna se mexendo e pisando. Quando a gente coloca vibradores no braço, esses vibradores de celular, VibraCal, e quando a gente estimula com frequências diferentes, quando o avatar pisa no chão, o interessante é que a pessoa tem a sensação que realmente ele está pisando no chão. Isso aqui é um resultado surpreendente. Então agora, quando você muda a informação visual
e estimula de forma diferente no braço, ele tem a sensação que ele está pisando na areia, está pisando na grama ou está pisando num chão duro. Isso aqui, para qualquer neurocientista que se você perguntasse antes, eles iam falar que isso daí não ia dar certo. Agora já mudou, certo? Agora o que pode se pensar? Imagina com toda essa tecnologia em desenvolvimento de realidade virtual, atuadores, sensores agora vestíveis, para você mudar a forma de reabilitação. Não só de reabilitação, mas agora você tem que pensar, inclusive, se você pensar a combinação desse tipo de estimulação no metaverso, você pode criar sensações que você nem imaginava que era possível sentir. Dá para imaginar isso? Mas isso dá para acontecer, porque aí combinando essas estimulações, você pode criar agora outras sensações que você ainda nem sabia. Tá? Então essa é uma das áreas também que nós temos trabalhado. Quem tiver interesse, vamos lá. Aquele que eu mostrei era o exoesqueleto. Então agora imagine o seguinte, se o paciente, se ele ainda tem a musculatura, a partir do sinal do cérebro dele, a gente pode controlar a própria musculatura. Então você registra a atividade do cérebro, a partir da atividade do cérebro, ele mesmo dispara a informação. Esse daqui é um paciente com lesão medular também. Então aqui a própria estimulação do cérebro dele liga o equipamento para estimular a musculatura. Então você não precisa de um exoesqueleto, você pode usar a própria musculatura. Só que o mais interessante aqui é você criar esse tipo de estimulação de forma portátil, que os pacientes não precisem ir até o laboratório ou até o hospital. Então hoje a gente está falando de tecnologia vestível, 5G, celular. Isso aqui poderia estar na casa dele, ele não precisa viajar 2 horas, pelo menos aqui em São Paulo, andar de ônibus 2 horas para chegar no hospital para fazer uma reabilitação de 1 hora. Então nós temos que pensar em desenvolver tecnologia que seja acessível para a realidade brasileira. Então por isso que aí campuseiros de plantão ajudem a gente a desenvolver essa tecnologia de baixo custo para a realidade brasileira, para fazer a modificação no país, e não só para vender para fora, certo? Nossa sociedade aqui está precisando desse tipo de informação e de tecnologia. Aqui, a partir, como eu falei, do paradesporto, aqui é um outro projeto que foi feito com realidade virtual. Esse foi durante a pandemia. Então, aqui o João Paulo está demonstrando como é que você poderia utilizar realidade virtual para a bocha adaptada, que é um esporte paralímpico. Então, nós fizemos isso tanto no real como no virtual. Aqui é um dos nossos para-atletas, ele testando o sistema, e aí funciona muito bem. Então, essa é a parte que a gente sabe fazer até aqui. Aí os campuseiros de plantão ajudam a gente a fazer ele ficar user-friendly para a instalação e aí chegar no usuário final. Então, a pesquisa no laboratório a gente faz, os alunos ajudam, eles desenvolvem, mas aí nós precisamos realmente dessa integração com outras áreas para que isso saia do laboratório e chegue para os usuários finais, né? Então, esse tipo de tecnologia para reabilitação, ela serve tanto para o para-atleta, como também para o não para-atleta. Esse aqui é um outro exemplo, esse foi feito em São Paulo, uma aluna aqui da UFABC. Nós utilizamos no basquete, e aqui o que vocês podem ver, ela está usando um rastreador do olhar. No rastreador do olhar eu faço o quê? Registro para onde ela olha durante a preparação motora, ou seja, quando o cérebro dela está organizando o movimento do arremesso. E aí, no início, ela faz isso, ela olha para vários lugares para se preparar e depois arremessar. Depois, nós ensinamos, mostramos para ela que se ela focar o olhar num lugar para arremessar, nesse momento que o cérebro dela está organizando o movimento, ela vai ser mais eficiente. Quando ela percebe isso daí, o desempenho melhora. E nesse caso aqui, o desempenho que era 65%, passou a 85%. Aí, como o time foi campeão, foram perguntar para elas o que elas tinham feito. Falaram, veio um pessoal aí, uns neurocientistas com umas ideias, mas aí, isso daqui é muito simples, tá? Então, tem vários lugares fora do Brasil que já utiliza para as seleções. Então, como recurso, um equipamento relativamente caro, a gente está falando para a realidade brasileira, aí não tem acesso. Mas é uma metodologia que é utilizada na neurociência. Nós usamos, por exemplo, com as crianças do espectro do autismo, que elas não olham nos olhos nem na boca,
Então, com um equipamento desse, a gente consegue rastrear e tentar agora criar novas formas de terapia, tá? Baseada só nesse tipo de tecnologia. Aí o João Paulo já fez também para o basquete. E agora, passando aqui para, o óculos de realidade virtual, tudo com cabo, mas também precisamos fazer agora para o próprio paciente usar com o celular dele. Então, aqui é um exemplo, uma das alunas testando o sistema. Então, qual que é a vantagem? A gente sabe o que está sendo apresentado, a partir dos sensores inerciais a gente pode gravar qual foi a resposta dela, inclusive avaliar o equilíbrio. Esse daqui é um exemplo, aí o João Paulo fazendo o teste, e aqui nesse caso é para o paciente manter, então pensando na lesão medular, tem pouco controle de tronco, então ele pode cair da cadeira. Então aqui a ideia é você fazer esse tipo de treinamento de forma fácil e que você consiga monitorar essa informação. Aí, como eu falei, não precisa chegar ao doutorado, nem fazer um doutorado na NASA para depois começar a colaborar com a gente não nessa área. Aqui é um exemplo, são 3 alunos do ensino médio. Aí eles estão mexendo com a realidade virtual. Vamos ver aqui. Aí, ela está controlando o avatar, mexe os braços. Nesse caso aqui, tem um rastreador também de face. Aí ela controla o movimento dos braços, a ideia é fazer isso para reabilitação, então quanto mais em tempo real, melhor. Dependendo do que ela mexe a boca ali, o avatar também se mexe, aqui dá para ver com um pouco mais de detalhe. Ele abre a boca, mostra a língua, o avatar também faz. Então agora pensando na fonoaudiologia, nas terapias que você precisa melhorar essa articulação, um sistema simples que pode agora melhorar aquilo que eu tinha falado, a incorporação do avatar para você enganar o cérebro do sujeito e fortalecer aquelas vias. Então você acentua essa neuroplasticidade. Então aí é essa a ideia de usar a tecnologia, certo? Então aqui é um exemplo simples. Alunos do ensino médio, tá? Estão trabalhando lá com isso. Aí utilizando esses sensores, nesse caso aqui, lesão medular de novo, você registra a atividade do músculo e devolve isso como biofeedback. Então a pessoa não sabe que tem contração muscular, mas se você usa esse sensor, você devolve essa informação e ela pode agora fortalecer essa via e começar a controlar. Tá? Enquanto você não sabe, você não sente nem colocando a mão na musculatura, você não tem como melhorar isso. A partir desses sensores simples, inclusive feito com Arduino, você já consegue dar esse feedback para a pessoa. Agora aqui é uma outra tecnologia que a gente tem no laboratório, que é um tapete de 6 metros, que a gente consegue monitorar tanto o passo, a pressão, a descarga de peso, vocês vão ver agora. Dá para ver ela andando e a variação de peso. Para que isso serve? Aí é que entra o processamento de dados. Quando uma pessoa está numa fase anterior ao sintoma do Parkinson, os passos mudam, e é justamente nessa parte da pesquisa que é interessante. Você monitorar os passos das pessoas, nesse caso com o tapete, mas você pode criar sensores para colocar no tênis ou no sapato, e você monitorar a pessoa antes que ela tenha os sintomas mais graves. Então, antes dela começar a ter alguma alteração, pelo modo com que ela anda, ou pelo modo com que o equilíbrio dela está evoluindo, você já pode começar a acender uma luz lá no seu aplicativo. Falar, opa, essa pessoa já precisa começar a procurar reabilitação e não esperar ter o tremor, ou bradicinesia, ou acinesia, que é a dificuldade do paciente se mexer, para procurar o médico. Então, esse tipo de tecnologia é importante para fazer isso. Ali é com passos, aqui é um outro para-atleta, e aqui olha que interessante. Ele vai fazer a arrancada, que é importante principalmente em curta distância, e aqui a gente monitora a pressão no pneu. E aí simplesmente, opa, passou. Quando ele sai, principalmente em corridas curtas, que você tem que partir reto, você já vê que ele está gastando energia à toa, e ele gasta mais energia Você vê que a descarga de peso num lado do pneu é diferente do outro.
E aí na hora a gente já viu qual é o braço dele que a gente precisa melhorar para ele não gastar energia à toa, certo? Então agora, próxima etapa, ele pode fazer esse treinamento junto com a realidade virtual, que aí ele vai ter mais sensação de imersão no ambiente, tendo esse feedback, tá? Aqui a outra tecnologia, agora de rastreamento do corpo, com esses sensores. Opa! Aí com esses sensores nós monitoramos o movimento. Então ali o Pablo, a gente monitora ele no tapete e depois monitora ele fazendo o movimento para saber qual é a parte do movimento, qual é a parte do corpo, qual é a aceleração ou o tremor que ele tem, que a gente precisa corrigir. Aqui é a cinemática que a gente utiliza. E essa informação, ela pode ser convertida agora para a realidade virtual. E aí você enxerga lá um avatar muito mais real, diferente daquele que os alunos do ensino médio estavam trabalhando, que vai mimetizar o atleta e o treinamento dele. E aí eu mostrei aquela neuromodulação que um rato sente um outro, o que o outro sentiu lá no Rio Grande do Norte, o outro sentiu nos Estados Unidos. Então é o chamada neuromodulação, a técnica. Aqui é uma outra técnica de neuromodulação, que ao invés de implantar o eletrodo no cérebro, a gente implanta na medula. Vocês vão ver o que acontece. Nós temos um modelo de sagui que ele simula o Parkinson, é o parkinsonismo. Então o que nós fizemos? A gente treina o sagui a pegar o marshmallow na caixa, ele faz isso em poucos segundos. Depois a gente deixa ele com o Parkinson. Então aqui ele sabe, ele já foi treinado, ele sabe que tem marshmallow e não consegue pegar o marshmallow. A estimulação na medula está desligada. Quando a gente liga a estimulação medular, ele começa a se mexer. Então a gente está estimulando a medula. E ele, como ele sabe que tem marshmallow e ele sabia fazer, ele começa a fazer esse movimento de pegar o marshmallow. Aí ele vai, pega o marshmallow, faz inclusive esse movimento de comer o marshmallow. Para quem tem Parkinson mais avançado, isso daí é praticamente impossível. Você desliga a estimulação e ele volta a ficar parado. A gente já fez isso com roedores, com ratos, com sagui, foi o doutorado do Maxwell. E aí, como eu falei, isso tem que sair do laboratório. Rato, macaco, chegar em humanos. E já tem testes em humanos. Esse é o teste que foi feito aqui no Hospital das Clínicas, pelo grupo do Manuel Jacobsen, e já tem vários casos iguais no mundo inteiro. Estados Unidos, França, Japão, Canadá, vocês vão ver agora. A mesma pessoa, do lado de lá, a estimulação medular está desligada, e desse lado aqui a estimulação medular está ligada. Vocês vão ver a diferença. Pediu para levantar, olha a diferença. Ele levanta, anda, vai e volta. Enquanto lá, com a estimulação medular desligada, ele estava tentando levantar ainda. Então aí é um Parkinson mais avançado, certo? Se desliga a estimulação medular, ele volta a ficar com essa dificuldade. Então aí como eu falei, você pode ter sensação, se você implantar o estimulador na área referente às sensações. Nesse caso aqui é na medula, para fazer uma modulação do sistema nervoso, para facilitar o movimento da pessoa com Parkinson. O que é mais interessante aí, no caso do Parkinson e em algumas outras doenças que estão sendo testadas, os neurônios que controlam ou que participam da liberação desses neurotransmissores, a dopamina, eles morrem. Então, se não tem esses neurônios, como é que uma estimulação medular facilita o controle do movimento? Essa é a pergunta agora na neurociência, né? Precisamos entender como é que essa estimulação medular libera os mecanismos no cérebro da pessoa para ela recuperar funções. Esse é só um exemplo, tem vários casos no mundo e em outras patologias agora crescendo esse tipo de neuromodulação. Aqui é outro projeto já no desenvolvimento de tecnologia, inclusive já virou startup lá do Mohamed. Aqui, coisa simples de tudo, uma órtese para quem teve um acidente vascular, o derrame, e tem dificuldade em levantar a ponta do pé para se movimentar, para andar. E aí você pode acionar os atuadores, só que tudo com Arduino, tá? Não é nada de tecnologia cara, tudo baseado em Arduino, com sensores e atuadores sendo controlados com Arduino.
e aí olha o movimento dos pés. Ele fica muito parecido com o lado que não foi acometido. Então é tecnologia que pode ser desenvolvida no Brasil de forma acessível, ao invés de pagar vários milhares de dólares por alguma coisa disso para importar, para trazer aqui para o Brasil, certo? Então é esse tipo de tecnologia que a gente consegue desenvolver lá em Macaíba. Como eu falei, pesquisa. Nós precisamos realmente mais pessoas envolvidas para fazer com que isso também saia do laboratório. E a ideia é que o pós-graduando nas pesquisas, pelo menos lá no Instituto, não pense que é só para ele fazer um mestrado, só para ele fazer um doutorado. É para realmente ele fazer algo pela sociedade, que aquele trabalho que ele teve, a ideia que ele teve, saia do laboratório e modifique a vida das pessoas. Aqui são 2 ex-alunas, saíram do nosso programa de mestrado, montaram uma startup, estão incubadas lá em Sergipe, Tássia e Tâmara. Esse ano aqui conseguiram um bom recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí, olha só, elas estão cedendo bolsa para o nosso programa de mestrado, de onde elas saíram, para incentivar alunos de mestrado. Então, nós queremos que realmente as pessoas comecem a olhar os lugares de onde eles estudaram, de onde eles trabalharam, dessa outra forma. Então, elas estão estimulando a formação de novos neuroengenheiros, né? E estão trabalhando com realidade virtual, realidade aumentada para a educação. Então, é um exemplo que eu gosto sempre de citar. E nós, como eu falei, nós estamos em Macaíba, não é à toa, não é só para fazer pesquisa, não é só para fazer artigo científico, nós queremos que essa informação saia do laboratório. Então, esse daqui é um exemplo. Os alunos de ensino médio fazendo trabalho na região, fazendo com que isso saia do laboratório. Isso daqui foi premiado o ano passado. E o mais importante agora, eu mostrei um monte de tecnologia, o pessoal começa a achar, não, mas eu preciso ter o óculos, eu preciso ter tecnologia, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E se enquanto não tiver isso, eu não faço nada. Totalmente errado. Então, é o cérebro humano que vai modificar tudo. Não espera nenhuma inteligência artificial melhorar a sua vida. É o nosso cérebro que muda. Vou dar um exemplo agora. Esse aqui é um dos nossos pacientes. Ele teve uma lesão medular. Ele só fazia a nossa reabilitação durante 1 ano. Ele não saía de casa. Só saía de casa para fazer reabilitação e voltava. Até que a gente conseguiu convencê-lo a ir lá na praia de Ponta Negra com os nossos alunos. Aí vocês vão ver o que aconteceu. Primeiro demorou para a gente convencer, para ele sair da cadeira de roda deles e ir para essa cadeira de roda que pode entrar na água. E, o Adilson tem 1,80 m, ele está segurando ali que ele quase entorta, está com a Marcela e a Lorena, elas estão fazendo todo um trabalho ali para ele ganhar confiança para sair da cadeira de roda. Ele tem lesão medular, ele não mexe as pernas. Aí a gente colocou o colete, Marcela ali e Lorena trabalhando, tentando incentivá-lo a ganhar confiança. A hora que ele começou a ganhar confiança, ele falou, ó, me larga que eu vou começar a nadar. Aí foi. Aí começou a dar braçada, olha aí. Marcela correndo atrás. Aí foi ganhando confiança. Isso numa manhã. Já começou a pegar até onda. Aí, opa. Né? E essa mudança que ele teve não precisou de bateria nenhuma, não precisou de fio nenhum, precisou de mudança comportamental do pessoal falar, opa, vamos tirar ele da casa dele, vamos fazer alguma coisa diferente. Isso daqui mudou completamente a forma como ele se via e mudou a forma como ele passou a fazer reabilitação. E é isso que a gente precisa fazer, mudar a cabeça das pessoas para que realmente a gente tire da zona de conforto e comece a fazer mudança fora do laboratório e na sociedade. Aqui é meu e-mail, caso alguém decida ir lá fazer uma visita lá para a gente, fiquem à vontade e se quiserem colaborar também nos projetos, me mandem e-mail. Muito obrigado. Está aberto para perguntas. Dá para ir para Macaíba? Vamos, estou indo amanhã. Boa noite. Eu gostaria de saber se naquele projeto da esteira do Parkinson, se também poderia incluir pacientes com esclerose miotrófica, Aquele especificamente não, por causa do mecanismo da patologia.
Então a gente tem outro tipo de estudo com ela. Aí é pensando nessa interface. Como é que você utiliza, seja eletromiografia ou seja eletroencefalografia, para controlar algo, já que a própria musculatura está com dificuldade de acionar. Então é como se tivesse uma tecnologia assistiva para auxiliar, para facilitar. Então você pode usar, nesse caso, eletroencefalografia, o sinal do músculo ou inclusive o eye tracker. Com o eye tracker você consegue controlar o ponteiro do mouse no seu computador, por exemplo. Você pode dar o clique, você pode treinar isso para fazer com que ele escreva e-mail sem problema, só utilizando o movimento ocular. Muito obrigada. Olá, boa noite. Eu achei bastante interessante todos os estudos que você mostrou aí. Um em particular me chamou mais a atenção, que foi o do rato, que passava a informação aqui do rato no Brasil para um rato lá nos Estados Unidos. Isso aparentemente é uma forma de aprendizado, né? Então, teoricamente, daria para você passar a informação de um cérebro para o outro? Boa. Então, a informação a gente consegue passar. Então, nesse estudo, o que você pode fazer? Isso, inclusive, já existe, já tem gente estudando isso. Você sabe quais são as áreas que são utilizadas para você aprender uma determinada tarefa. Então, quando você pega esse padrão agora e microestimula esse cérebro, é como se você estivesse deixando esses neurônios que vão ser ativados mais fáceis de ser ativados. Então, o tempo para ele aprender diminuiria. Então, essa é uma possibilidade que já tem estudos. Então, tanto em ratos como em macacos. Agora você fala, será que dá para fazer igual no Matrix? Você faz o download? Pelo nosso conhecimento até hoje, se aquela rede neural ela não foi trabalhada, quando você for utilizar aquela rede naquele padrão, ele vai ter que aprender. Então, se você não estimular naquela frequência, naquele padrão, ela ainda vai ter que passar por todo o processo. Mas se você estimular, você facilita o aprendizado. Então, você pode ter um ganho nesse sentido, né? E essa é uma das bases até para a gente trabalhar agora com essas dificuldades de aprendizado nas crianças, com neuromodulação não invasiva. Olá, boa noite. Eu estava conversando com meu irmão hoje. Ele tem um projeto de bombinha de asma, que ajuda as pessoas a encontrarem bombinhas de asma para quem não tem, ou esqueceu, enfim. E aí uma pergunta que eu fiz para ele hoje foi o que causa uma crise de asma? E aí a minha pergunta para você seria: até onde o cérebro consegue controlar o nosso corpo? Se no caso não é alguma situação em que, enfim, eu não consigo controlar uma parte do meu corpo, mas sim, por exemplo, uma crise de asma, até onde o cérebro consegue controlar? Essa é uma boa pergunta, não sei se eu vou saber responder, mas vamos lá. Então, quando você tem o fechamento, né, que é essa dificuldade da passagem de ar, ela está sendo controlada via sistema nervoso autônomo. E aí, na neuromodulação, inclusive já tem algumas pesquisas nesse sentido, que você pode modular o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, quando ele tem crise de asma, você quer que o simpático atue. Então, na teoria, isso é uma possibilidade. Só que essa é uma área que eu não estudo, então não sei te falar, já tem estudo em andamento. Mas pensando na fisiologia de neuromodulação do sistema nervoso autônomo para outras alterações, faz sentido esse tipo de estudo. Então, poderia. Eu posso até dar uma procurada, se quiser eu te passo depois. Você me manda um e-mail. Então encerramos aqui, gente. Muito obrigada. Obrigado. Boa.